lança nesta quarta-feira em Brasília o Plano Safra para temporada 2024-2025. Houve uma mudança, inicialmente a previsão era de fazer o lançamento em 2 etapas. Primeiro para a agricultura chamada familiar, num local, depois a segunda etapa para a chamada agricultura empresarial em outro lugar. O governo alegou que a agenda está meio apertada, então a decisão foi confirmada hoje, será num dia só, quarta-feira, essa é a previsão confirmada hoje, quarta-feira, depois de amanhã, e para as 2 vertentes chamadas empresarial e também familiar. A expectativa é de que o volume de recursos liberado atinja um valor recorde, superando os 364 bilhões de reais disponibilizados na temporada 23-24, que está terminando agora no dia 30. Na folhinha, a próxima temporada começa dia 1º de julho e vai até 30 de junho do ano que vem. A ministra do Planejamento, Simone Tebet, disse que o total, juntando as 2 vertentes, deve ultrapassar 570 bilhões de reais. E já fica o convite para você acompanhar aqui no canal do Boi a transmissão ao vivo, como sempre fazemos, do lançamento do Plano Safra. E nós recebemos no estúdio, com muita satisfação, para comentar a expectativa do produtor, principalmente o produtor de Mato Grosso do Sul, o André Luiz Nunes, que é coordenador técnico do sistema FamaSul, Federação de Agricultura e Pecuária de Mato Grosso do Sul. Tudo bem, André? Opa, boa tarde, tudo bem. Satisfação estar aqui conversando com vocês. Você é mais ligado à agricultura ou à pecuária? Lá no sistema FamaSul a gente atua nas 2 linhas, né? Eu tenho uma experiência profissional mais na linha de pecuária, mas as demandas que surgem para a gente estão sempre relacionadas à agricultura. João Pedro está aqui também para participar. E eu começo perguntando, aliás não, vou deixar, João, por favor, você inicia a entrevista, por favor. André, uma das dúvidas que tem no mercado é a respeito da questão de taxa de juros. O que você escuta falar da CNA, que você com certeza deve estar articulando lá em Brasília? Qual a expectativa em termos de taxa de juros que vão operar nesse próximo Plano Safra? João Pedro, no ano passado e nesse ano também, recentemente, a gente enviou para o governo federal a expectativa, né, do Plano Safra, o PAP 24-25. O ano passado veio uma novidade que é vinculado à diminuição da taxa de juros com as boas práticas agrícolas, sustentabilidade, CAR analisado. Esse ano a expectativa é que isso se mantenha, né, mas é um ponto de atenção que é um benefício, mas ao mesmo tempo é um benefício que depende muito do Estado, né? Você ter aquele CAR validado e ainda o produtor ter que provar que realiza boas práticas, que sabemos que todos eles realizam. O Pronamp, ano passado, estava com uma taxa de juros de 12%, a expectativa e o nosso pedido é que se diminua, tem que ser abaixo de 10%, né, devido às taxas de juros nacionais. Então, se não vir atrativo, não compensa fazer o financiamento, tem que seguir o mercado. O valor também, né, um valor recorde, conforme colocado, mas é muito importante que o pedido da CNA foi de 570 bilhões. Né? Então, se o governo entender e seguir nessa linha, o ministro seguir nessa linha, é um sinal que a gente está sendo ouvido, que até o momento a gente está tendo um pouco de recuo, né, entre diversas falas e diversos alinhamentos. Mas a taxa de juros, fizemos novos pedidos para diminuir a taxa de juros. A exemplo, que o crédito em Mato Grosso do Sul foi menor acessado esse ano comparado ao ano anterior. Então, o número de contratos foi menor, na faixa de 20% a menos contratos que o ano passado, e isso devido basicamente às taxas de juros. Um outro fator que o crédito rural depende também da oportunidade dele. Os bancos praticamente faz 40 dias que não estão operando com crédito rural, aguardando ou porque acabou os limites ou aguardando um novo plano safra. Na opinião de vocês, a partir da próxima semana, 1º de julho, você tem os bancos já teriam condições de começar a operar, de colocar recursos,
Porque o produtor, nesse momento, ele tem que se preparar para comprar insumos, pagar alguma conta para trás, etc., e para poder operar a safra 24 e 25. Vocês acreditam que logo no início do mês de julho os bancos já terão condições de começar a operar? Não, a gente não, a CNA, a Informação, a gente não tem esse olhar ainda de que os recursos estejam 100% disponíveis, né? Então, a gente vem acompanhando alguns meses, os valores não estão sendo liberados, né? Está tendo uma movimentação, pedidos diversos de produtores, estado inteiro, relatando para que tenha uma maior celeridade, né, na liberação de recursos. A gente acredita que não, João? Não. Eu conversei recentemente com alguns produtores que atuam na soja e sobre financiamento eles disseram o seguinte: olha, eu tenho bancado a minha produção, mas agora não vou conseguir mais. Isso. Porque foram anos, o ano passado, este ano, mais complicados, porque o preço da soja caiu muito. Então, muitos estão descapitalizados. Correto. E não tem mais o recurso próprio para bancar a semeadura. Vão ter que buscar nesses recursos oficiais. Isso. Esse valor, apesar de ser recorde, até em função disso, muita gente que não tomava empréstimo vai ter que tomar. Os valores são suficientes? Sim, os 570 bilhões anunciados é suficiente conforme a nossa análise, né, juntamente com a CNA. É o nosso pedido, 570. Mas já contando com essa possibilidade de mais gente que não pedia antes, vai tendo que pedir agora? Sim, sim. Na construção desse valor, a CNA rodou o país inteiro, né? Foi em diversas federações buscar informação de cada estado, né? E aqui em Mato Grosso a gente colocou, esse encontro foi em março, aqui em Mato Grosso, a gente colocou o quanto o produtor vinha sofrendo com as consequências do El Niño. Então a gente já tinha uma expectativa de quebra de safra, a gente já visualizou acionamentos de seguro, a gente já estava visualizando apólices, né, a procura maior por produtores relacionada a isso. Então, dentro dessa análise dos 570, a gente já verificou que novos produtores poderiam estar buscando o crédito. Nessa questão do custeio verde, que estamos falando muito do custeio verde, um grande problema é o seguinte: você tem mais de 7 milhões de CAR feitos, avaliados 5 milhões, mas realmente trabalhados pouco mais de 100 mil. Isso. Ou seja, é 1%, 2% do total de CARs. Não seria um obstáculo para poder viabilizar essa questão do custeio verde? Com certeza. Com certeza, o maior obstáculo hoje para você ter um benefício que é uma taxa de juros menor, de 0,5% a menos, é através do CAR validado. No entanto, Mato Grosso tem, conforme o Imaçu, 84 mil CAR. Desses 84 mil, 47 mil está com alguma pendência, vai voltar para análise. E aprovados realmente em torno de 4 mil CAR. Então é muito baixo o número de CAR validado, onde o produtor vai poder utilizar esse benefício de taxa de juros menor. Na prática, então, o benefício não foi visto na atual safra. Correto. E o governo quer reforçar agora quer atrelar mais ainda a liberação de crédito com incentivo a essa questão da produção sustentável. Isso. Para as pastagens, o plano ABC mudou de nome, né? Isso. Renova Agro. Renova Agro agora, mudou o nome. Era o plano, como é que é? ABC, Agricultura de Baixo Carbono. Agora, Renova Agro. O pecuarista sinaliza a intenção de buscar esse tipo de recurso atrelado à produção sustentável? Bom, o pecuarista, ele sempre busca recursos financeiros quando vai fazer um investimento, quando vai fazer uma reforma, uma recuperação, ampliar a sua produção. Mas como agricultor também, quando a gente tem uma menor receita bruta dentro da propriedade, o preço de baixa das commodities, isso acaba interferindo na decisão de contratação de crédito ou não. A gente ainda não tem um cenário positivo de recuperação de preços, então ainda assim os produtores, pecuaristas principalmente, vai pensar muito na hora de tomar o crédito. Mas se é uma reforma de pastagem, onde ele vai ter que
inserir capital, ele vai buscar sim o Renova Agro para fazer Vamos lembrar que o governo tem uma meta de transformar 40 milhões de hectares de pasto degradado nos próximos 10 anos, João Pedro. 10 anos. Só que eu acho que eles estão colocando fora do Plano Safra esses recursos, né, do Renova Agro. Seria um recurso extra. Não, é dentro do Plano Safra. Porque estão buscando recursos externos para isso. Alguns países se dispuseram a investir. O Japão já foi o primeiro que acertou para fazer esse investimento com taxas diferentes. Né? Certo. Aí seria algo extra, né? Seria fora do Plano Safra, mas dentro do Plano Safra tem o Renova Agro. Tá. A gente... Na mesma linha de raciocínio, para ser atrativo vai depender da taxa de juros. Então, se nesse plano safra vir com taxa de juros atrativos, com certeza o pecuarista e o agricultor vão tomar crédito. Uma outra coisa que está preocupando hoje o produtor é a questão do seguro agrícola. A nossa ex-ministra, a Tereza Cristina, atual senadora, ela foi uma que brigou muito para aumentar os valores no plano safra de subsídio ao pagamento do prêmio. Tu acha que esse ano vai vir com um recurso um pouco mais amplo para atender o maior número de produtores interessados em fazer o seguro? João Pedro, não também. Essa pergunta também a expectativa não é boa. Recentemente abriu agora o Conselho Monetário Nacional, soltou uma normativa diminuindo o teto de subvenção, né, do seguro agrícola. O apoio, né? O apoio. Então, até então, para quem estava dentro do Pronaf, quem tinha o teto de até 275 mil, ele entrava. Aí o Conselho Monetário Nacional diminuiu isso para 250 mil. Então, isso é uma mudança recente, isso limita, né, a quantidade de pessoas que vão acessar esse valor, deixando a grande maioria na questão do seguro agrícola tradicional, né, fora subvenção. Então, isso é um outro fator que a gente está preocupado. Dentro do plano agrícola que a gente entregou para o governo federal, para o Favaro, foi um questionamento, né, dessa alteração do Conselho Monetário Nacional, diminuindo a quantidade de produtores que vão acessar a subvenção. O André, tem ouvido também muito gente falando o seguinte: essa temporada que vai chegar agora, a partir do dia 1º, está diferente das demais. Por algumas razões. Primeiro, atraso no lançamento do Plano Safra. Geralmente ele é feito antes do final do mês, né? Na última semana do mês, como vai acontecer agora, quarta-feira. Essa é uma questão. Tem uma outra questão ainda que é mais séria, que é a questão do Rio Grande do Sul. O Rio Grande do Sul, ninguém calculou totalmente ainda os prejuízos, o tempo que eles levarão para recuperar tudo, né? Porque arrasou tudo, né? Agricultura, pecuária. E pode ser que o plano seja também atrelado a dar um apoio maior ao Rio Grande do Sul. Os outros dos demais estados poderiam ter alguma restrição em função de ter que atender com justiça a demanda do Rio Grande do Sul. Esta é uma temporada diferente? Sim, muito diferente. O Rio Grande do Sul ele vinha, né, numa safra excelente, né, estava muito bem, produzindo muito bem, né, e até a questão de número de contratos de seguro diminuiu absurdamente comparado ao ano anterior, que era um ano de extremo risco, né. Então o produtor ele entrou um pouco na zona de conforto e não contratou o seguro rural, nem subvenção, nem Proagro, nada. E aí veio esse impacto, né, esse impacto enorme. Provavelmente parte desse recurso que vai ser colocado no lançamento agora tende a ser disponibilizado especificamente para o Rio Grande do Sul. Vai diminuir essa fatia de 570, uma parcela vai especificamente para lá, para atender com justiça, né, os nossos colegas produtores que estão lá, que estão passando esse período crítico. Você também... Desculpa, João, taxa diferenciada de juros? Há essa expectativa? Sim, há essa expectativa. A gente tem essa expectativa que o produtor do Rio Grande do Sul, gaúcho, né, venha ter algum privilégio, né, para poder continuar trabalhando, né, que é uma situação totalmente atípica, solo totalmente desestruturado, benfeitorias acabadas, escoamento prejudicado. Então tem que ter alguma ação nessa linha para que volte a produzir e que a gente volte a ter os números de safra, porque Rio Grande do Sul é entre os 4 maiores produtores de diversas proteínas e grãos do país.
A questão você falou em Proagro, há uma polêmica a respeito de aumentar o custo do Proagro para esse novo plano safra? Aumentar o recurso disponível para o Proagro, né? Então, vai se colocar mais? O nosso pedido também tem a necessidade, né, de disponibilizar o valor final para o Proagro, né? É defasado, esses valores nos últimos anos ele vem diminuindo, mas aí a gente acaba não atendendo todo mundo que adere ao Proagro. Então existe sim esse pedido para aumentar. Bom, como é que está o ânimo do produtor de Mato Grosso do Sul? Um ano que não foi só ruim para ele, mas para outros também. A questão dos preços que caíram muito, né? João Pedro bate muito no preço do milho, que caiu demais, soja também caiu. Como é que está o ânimo hoje do produtor? Hoje o produtor sul-mato-grossense, ele está saindo da porrada da soja, né? Estamos aqui na porrada do milho, a gente tem uma expectativa de ter uma quebra de safra aí de 19%, conforme o relatório SIGA da ProSoja. Então, vai gerar um impacto enorme na nossa disponibilidade de milho aqui em Mato Grosso do Sul. As revisões, né, de produção, tanto o USDA como o Conab, estão sendo revisadas e a gente tem uma expectativa que esses valores, esses números melhorem a partir de 2025. Mais 24 ainda a gente está com o pé no chão, segurando investimento, segurando os trabalhos. Falando em investimento, você vê alguma coisa em termos de recursos para armazenamento, para irrigação, que são dois gargalos que nós temos aqui no Brasil como um todo, né? Sim. A questão da armazenamento, isso é reconhecido pelo Ministério da Agricultura, a própria Conab, né? Eles já sinalizaram que existe um déficit de armazenamento no país. 100 milhões de toneladas. E isso é muito ruim para a nossa safra, né? Para a produção agrícola do país inteiro. E eles sinalizaram, né, que possa ter um aumento de recursos voltado para isso, com juros melhores também. Então a gente está acompanhando de perto essa pauta. E a questão de João, irrigação. mais um minuto, por favor. Essa irrigação, que é um outro item que o Centro-Oeste precisaria ampliar um pouco mais esse recurso para isso. Isso. O Centro-Oeste está numa discussão para ser implantado um polo de irrigação aqui em Mato Grosso do Sul. Está sendo revistas políticas de irrigação. Existe um plano específico dentro do plano safra que é voltado para a irrigação. Não temos nada sinalizado ainda, João, em relação à taxa de juros e valores. Mas o que a gente sabe é que ano após ano o produtor vem acessando menos esses créditos. André Luiz Nunes, coordenador técnico do Sistema FamaSul. Muito obrigado, viu, pela sua entrevista aqui. Obrigado, satisfação. A FamaSul está à disposição.